Seção 8ª. Da regionalização. Subseção 1ª. Disposições gerais. Artigo 41. O Estado articulará regionalmente a ação. Inciso 1º. Integrar o planejamento, a organização e a execução de funções públicas, de interesse comum, em área de intensa urbanização. Inciso 2º. Contribuir para a redução das desigualdades regionais, mediante execução articulada de planos, programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das coletividades do mesmo complexo geoeconômico-social. Inciso 3º. Assistir os municípios de escassas condições de propulsão socioeconômica, situados na região, para que se integrem no processo de desenvolvimento. Subseção 2ª. Da região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião. Artigo 42. O Estado poderá instituir, mediante lei complementar, região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião constituídas por agrupamento de municípios limítrofes, para integrar o planejamento, a organização e a execução de funções públicas de interesse comum. Artigo 43. Considera-se função pública de interesse comum a atividade ou serviço cuja realização por parte de um município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto nos outros municípios integrantes da região metropolitana. Parágrafo 1º. A gestão de função pública de interesse comum será unificada. Parágrafo 2º. As especificações das funções públicas de interesse comum serão definidas na lei complementar que instituir região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião. Artigo 44. A instituição de região metropolitana se fará com base nos conceitos estabelecidos nesta Constituição e na avaliação, na forma de parecer técnico, do conjunto dos seguintes dados ou fatores, dentre outros, objetivamente apurados. Inciso 1º. População e crescimento demográfico, com projeção quinquenal. Inciso 2º. Grau de conurbação e movimentos pendulares da população. Inciso 3º. Atividade econômica e perspectivas de desenvolvimento. Inciso 4º. Fatores de polarização. Inciso 5º. Deficiência dos serviços públicos, em um ou mais municípios, com implicação no desenvolvimento da região. Parágrafo 1º. Lei complementar estabelecerá os procedimentos para elaboração e análise do parecer técnico a que se refere o caput deste artigo, indispensável para a apresentação do projeto de lei complementar de instituição de região metropolitana. Parágrafo 2º. A inclusão de município em região metropolitana já instituída será feita com base em estudo técnico prévio, elaborado em conformidade com os critérios estabelecidos neste artigo. Artigo 45. Considera-se região metropolitana o conjunto de municípios limítrofes que apresentam a ocorrência ou a tendência de continuidade do tecido urbano e de complementaridade de funções urbanas, que tenha como núcleo a capital do estado ou metrópole regional e que exija planejamento integrado e gestão conjunta permanente por parte dos entes públicos nela atuantes. Artigo 46. Haverá em cada região metropolitana. Inciso 1º. Uma Assembleia Metropolitana. Inciso 2º. Uma Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano. Inciso 3º. Uma Agência de Desenvolvimento, com caráter técnico e executivo. Inciso 4º. Um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Inciso 5º. Um Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. Parágrafo 1º.
A Assembleia Metropolitana constitui o órgão colegiado de decisão superior e de representação do Estado e dos municípios na região metropolitana, competindo-lhe. Inciso 1º. Definir as macrodiretrizes do planejamento global da região metropolitana. Inciso 2º. Vetar, por deliberação de pelo menos 2/3 de seus membros, resolução emitida pelo Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano. Parágrafo 2º. Fica assegurada, para fins de deliberação, representação paritária entre o Estado e os municípios da região metropolitana na Assembleia Metropolitana, nos termos de lei complementar. Parágrafo 3º. O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano é o órgão colegiado da região metropolitana ao qual compete. Inciso 1º. Deliberar sobre o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum. Inciso 2º. Elaborar a programação normativa da implantação e da execução das funções públicas de interesse comum. Inciso 3º. Provocar a elaboração e aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana. Inciso 4º. Aprovar as regras de compatibilização entre o planejamento da região metropolitana e as políticas setoriais adotadas pelo poder público para a região. Inciso 5º. Deliberar sobre a gestão do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. Parágrafo 4º. Fica assegurada a participação de representantes do Estado, dos municípios da região metropolitana e da sociedade civil organizada no Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano. Artigo 47. Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, destinado a financiar os planos e projetos da região metropolitana, em consonância com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Artigo 48. Considera-se aglomeração urbana o agrupamento de municípios limítrofes que apresentam tendência à complementaridade das funções urbanas que exija planejamento integrado e recomende ação coordenada dos entes públicos. Parágrafo único. A instituição de aglomeração urbana obedecerá, no que couber, ao disposto no artigo 44. Artigo 49. Considera-se microrregião o agrupamento de municípios limítrofes resultante de elementos comuns físico-territoriais e socioeconômicos que exija planejamento integrado com vistas a criar condições adequadas para o desenvolvimento e a integração regional. Artigo 50. O Estado compatibilizará a organização administrativa regional de seus órgãos da administração direta e indireta com as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões,